Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como nós temos frisado, nós estaremos fazendo um breve comentário dentro da lição de discipulados e também na lição de adultos. Estaremos fazendo primeiro um breve comentário nessa lição de discipulado, que tem como título A Beleza do Perdão. A meditação que em nossa lição de adultos chamada de texto áureo, a meditação diz: mas contigo está o perdão para que seja temido. Salmo 130, verso de número 4. A lição A Beleza do Perdão, ela vai se dividir em o que é o perdão, depois Deus nos perdoa embora pecadores, depois a nossa lição ela vai dizer, no terceiro ponto, devemos perdoar aos outros na mesma medida. E aí concluímos a lição. São esses os assuntos que estarão sendo decorridos dentro dessa lição dos novos convertidos ou do discipulado. Queridos, conforme a lição sugere, o nosso comentarista da lição sugere, professores dos novos convertidos, seu ensino tem que girar em torno de explicar que o perdão e as suas importâncias para a vida dos salvos em Cristo. Você deve explicar aos seus alunos esta importância, também mostrar aos seus alunos que somos perdoados por Deus na medida em que nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, e também motivar os seus alunos à prática do perdão, tudo com base no perdão que recebemos da parte de Deus. Então, a lição de discipulado vai estar girando dentro deste assunto, em torno deste assunto que é o perdão. E o texto áureo da lição, desta lição, o texto áureo, o texto base dessa lição, melhor dizendo, está em Mateus 18, 23 ao 35. O irmão ele isola o versículo de número 21, que eu acho muito interessante esse versículo de número 21. O versículo de número 21, pelo fato de que Jesus está dando um discurso aos seus discípulos, está ensinando aos seus discípulos a respeito da sua presença nas reuniões às quais os seus discípulos se reunissem. E Jesus disse em Mateus 18, 20, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mas antes disso, Jesus também disse aos seus discípulos que se um irmão viesse pecar contra o outro, isso em Mateus 18, 22, porque começa do 23, essa leitura começa do 23, mas no 18, 22, ele diz assim, no 21, melhor dizendo, no 20, o 20 diz: então Pedro pergunta e disse: Senhor, até quantas vezes pecar o meu irmão contra mim, eu devo lhe perdoar? Até 7? Pergunta Pedro. Veja que os discípulos, eles tinham uma definição em relação ao perdão. Eles seguiam a medida da lei, porque 7 era o número
de expressão máxima para os judeus. Mas aí quando essa pergunta chega até Jesus por Pedro, ele surpreende ao apóstolo Pedro dizendo: não digo até 7. No versículo de número 21 ele diz: então, 22, diz Jesus: não digo até 7, mas 70 vezes 7. Quer dizer, o perdão na vida de nós cristãos, principalmente daqueles que são novos, decididos, estão trilhando agora no caminho para o céu, é necessário exercitar de forma ampla esta virtude. Por quê? Porque Jesus também, quando os discípulos pediram para ser ensinados, os discípulos a orar, e os discípulos pediram para que o Senhor viesse ensinar eles a orar. E a oração que Jesus ensina é desta forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Veja bem que é uma reciprocidade em relação ao perdão. Perdoai para que seja perdoado. E mais à frente Jesus vai dizer: se vós não perdoardes os que vos têm ofendido, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Então, a nossa caminhada para o céu, ela depende e muito do exercício do perdão. E me ouso a dizer que sem o perdão, se não houver perdão da nossa parte para com nossos irmãos, não haverá entrada no céu para aqueles que não perdoam. Então, queridos professores, saliente bem aos seus novos decididos nesta lição a respeito de exercitar o perdão. É muito importante. Temos estado em um mundo onde continua o dente por dente, olho por olho, mas nós cristãos temos que aprender a amar, e só se demonstra que ama quando se perdoa. Amém? Deus em Cristo abençoe a todos os professores. Como nós temos dito, é um vídeo breve para os professores de discipulado, só para incentivar. Mergulhe no assunto, faça valer esta função que lhe foi entregue de professor nesta classe, que é muito importante para a nossa igreja crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conto com vocês, professores de novos decididos. Amém? Deus abençoe.